Boa noite, gente. Então, um dos temas mais interessantes na alquimia, que não é só o Júlio Evola que aborda, né? Pelo menos na alquimia, tá? Pela quantidade de material, o trabalho dele, a tradição hermética, é único, né? Você, por exemplo, óbvio que o Marcelin Berthelot coletou muitas obras de alquimia raríssimas, né? Mas era só um químico, então ele não conseguiu compreender muita coisa ali, né? E ele até, por exemplo, vacila na interpretação dos papiros mágicos greco-egípcios, né? Mas o trabalho do Évora é muito interessante porque, no caso, pela influência da escola perennialista, né, da qual o Évora era adepto, mas a partir de uma interpretação própria, né, ele conseguiu juntar ali diversos mitos, né, e obras da própria literatura para fazer uma interpretação química relevante para o século XX, né? Porque a alquimia, até essa divisão da alquimia, alquimia tradicional, alquimia moderna, tal, ela não faz muito sentido, né? Por exemplo, é óbvio que a alquimia foi corrompida e transformada numa outra coisa que não é alquimia. Mas um alquimista, por exemplo, só reconhece uma alquimia. Ele não fala que uma alquimia é tradicional e a outra não é tradicional. Mas sim que uma é alquimia, a outra não é alquimia, né? Mas é aí que o Évola traz uma discussão muito interessante que envolve o próprio drama histórico, né? Que quem já estudou os livros sagrados, e aí você pode até deixar o olhar perennialista e analisar pela antropologia, né? Perceberá que essa discussão vai muito, muito além da interpretação da alquimia, né? Mas é um dos pontos fundamentais aí no processo histórico, também está ligado ao que o Olavo diz sobre as castas no Jardim das Aflições, né? Que é a questão do masculino feminino, do sagrado masculino e do sagrado feminino, da manifestação política do masculino, da manifestação política do feminino também, né? E da própria organização social, né? Foi algo que a antropologia descobriu depois com o Gilbert Durand, né? Com a teoria dos logoi, que eu já expliquei para o Vasco, né? Então você tem o logos principal, que é o de Apolo masculino, né? Você tem de Cibele e Deméter, né? Que são femininos, né? Deméter é mais um feminino da agricultura, né? Cibele da cidade. E o logos dionisíaco, né, de Dionísio, que é o intermediário, né, até por Dionísio ser uma figura psicopompa, e nos hinos órficos ele também é mencionado ali como uma ninfa, né? Então Dionísio tem uma fluidez, digamos, até em gênero, né? Mas o Évola ali então, até porque a obsessão do Évola pela questão dos guelfos gibelinos, né? Ele alcança um entendimento muito interessante, até próximo do. Claro que em vários pontos ele discorda, né? Mas até porque esse autor que vou citar agora estava errado em muitos pontos, mas não deixa de ser um autor brilhante. O Otto Weininger, né? No qual, desde os símbolos mais primordiais das primeiras organizações sociais e tudo mais, o masculino tem o papel do ativo, né? E o feminino do passivo, né? Só que isso vai muito além, tá? Do significado ativo e passivo numa relação sexual, né? Mas é uma das coisas que fez, por exemplo, até o próprio Zohar, né, da Kabbalah, desenvolveu uma teoria que o Freud achou genial, né? Que a ordenança do mundo manifestado
ou seja, do nosso estado de coisas que ruma para uma certa ordem, mas ao mesmo tempo o processo de direção até essa ordem é sempre interrompido, recomeçado, né? Isso, por exemplo, o alquimista, e o Évola cita isso no livro também, toma como símbolo a própria vida humana, né? O decorrer de uma vida humana normal, né? No qual, quando você atinge a velhice, né? Ou seja, a quantidade de experiências, né? mais elevadas, mais sabedoria e tal, você morre, né? E aí viria, por exemplo, as teorias sobre a reencarnação e tudo mais, ou seja, começa tudo de novo, né? Então, segundo essas perspectivas, né? Como, por exemplo, o Zohar, também o épico Ramayana, né? O épico indiano, Ramayana, que é uma das manifestações de Vishnu aqui na Terra, né? Se tem a ideia, né, de que essa ordem é representada no próprio ato sexual, né? Ou seja, o coito masculino na mulher, né? É, que depois o coito ele se encerra e a mulher vai buscar impregnar, né? E, e parir um filho dali, né? Pela impregnação. É uma espécie já de representação natural desse processo como um todo. Vou continuar no próximo, que esse está muito grande. Aí passamos para os fatores mais políticos. Esse tema também foi abordado em um dos autores que muito influenciou o Évola, né, chamado Carlo Michael que, na minha opinião, foi o maior filósofo do século XX, talvez até dos últimos, 500 anos, no mínimo. Né? Naquele exemplo do gancho, logo quando ele abre sua obra magna, né? Do pêndulo que pende num gancho, né? Que o movimento é sempre descendente. Né? Ah, todas essas teorias, né? Você tem aí é, diversos fatores que levam a um certo pessimismo existencial, né? Digamos assim. Você tem um profundo pessimismo existencial que você encontra na alquimia da fase do Nigredo. Né? A fase do Nigredo na alquimia é quando você passa por uma espécie de depuração de tudo que você tudo que você se encontra em erro, tudo que você encontra de errado, né, em si mesmo, e busca uma espécie de processo, né, ou para decompor na água, que é a via úmida, ou seja, uma forma mais lenta, ou para calcinar no fogo, que é a via seca, a forma mais rápida. Né? A, a alquimia enxerga então essa grande crise existencial, né? esse processo agonizante, né? Do caos que ruma à ordem e parece que vai alcançar, mas nunca alcança, né? Pela própria natureza das coisas. Né? A alquimia aparece então para tentar transcender a isso. Né? A grande questão também da obra do Évola os alquimistas pelo menos não temos assim provas que buscava essa transcendência a partir do próprio corpo físico, né? Tudo indica que para eles essa transformação é interna, mental, espiritual, psicológica, né? Já, por exemplo, o Évola segue um entendimento diferente, ele realmente acredita que alguns alquimistas e outros alcançaram uma vida muito longeva ou não eterna, mas até imortal. Né? Ele acredita, por exemplo, nas histórias do Conde de Saint-Germain e de outros alquimistas célebres que, segundo lendas, foram vistos com saúde é, e, e longevidade de 300, 400 anos. Né?
Mas seja como for, isso é só uma curiosidade, né? Isso não é relevante para a teoria, né? A questão é que o Évola aí entra o luciferianismo dele, dá uma interpretação luciferiana a esse sentido, né? Por quê? Né? Ele vê, por exemplo, em Adão e Eva uma espécie de indicação para o início de uma teomaquia, né? Uma teomaquia do homem contra os deuses, né? No caso, contra o Deus bíblico, o Deus Uno, né? É, então, por exemplo, ele vai achar paralelo a isso na própria cosmologia síria babilônica, né? Principalmente no mito de Tiamat, né? Aquela questão do abismo e tudo mais, né? E ele então forma uma teoria que o grande inimigo, né, o grande obstáculo a isso é a devoção a Deus, né? A devoção a um ser supremo. Por quê? Essa devoção tornaria o homem rendido a esse processo, né? Ou seja, o Deus superior ele deseja que você fique em sucessivas vidas sem parar, né? Buscando uma ordem definitiva num processo no qual não há ordem se você não romper com ele. É aí que a, a sua interpretação da alquimia leva, né, esse entendimento, que é até distante do entendimento dos alquimistas clássicos, né? Mas seja como for, o trabalho que ele teve em tentar interpretar isso dessa forma é válido, né? É um desenvolvimento, né, de um pensamento e também da recuperação de textos muito antigos que ele conseguiu recuperar e traduzir e tudo mais. Que a pessoa goste, né, dele ou não, ela caso ela busque entendimento da alquimia, ela é obrigada até a consultar, né? Porque são coisas assim muito raras. Nesse sentido, que é aí que a Maria Clara pediu para aprofundar sobre a questão da gravidez, né? A literatura universal, ela é muito ampla sobre isso, né? A gravidez que surge aí do amor de um casal, né? Então, por exemplo, na literatura hindu, temos o caso de Sita e Rama, né? No Ramayana, você tem de Krishna com as suas gopis e com Radha, né, que é a sua parceira ideal, que é a sua própria Shakti manifestada de forma externa, né? Como assim, alguém pode perguntar, né? Porque Radha, ao mesmo tempo que ela é a parceira ideal de Krishna, ela também é casada com outro homem, né? E esse amor aí não se conclui, né? E a mesma coisa com Sita e Rama, né? Na Bíblia, por exemplo, você tem David e Bathsheba, né? Que é um amor aí repleto de tragédias, né? Você tem, por exemplo, a, a viúva Tamar, né? E assim por diante. E na literatura, então, nem se fala, né? Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, e assim por diante, né? Como que isso se desenvolve, né? A, a gravidez, né? É onde a alquimia vai colocar o processo da educação e do desenvolvimento, né? Não só em relação à criança, mas do próprio casal, né? Porque, do ponto de vista natural,
biológico, aqui podemos partir até daquilo que disse São Bernardo, né? O que eu era, né? Uma semente podre. O que eu sou? Um vaso de merda. E o que serei? Comida de vermes, né? E o Basílio Valentino, por exemplo, o frade, né? Basílio Valentino, um frei que era um alquimista, disse, né, que o nascimento, né, o brotar de uma semente só nasce através da decomposição. Isso faz com que, por exemplo, o ato de impregnação, da gravidez, gestação, da formação de uma nova criança, né, de um novo ser humano, seja um processo onde ocorre um êxtase, né? Então aí você tem, né, no esquema dos logoi uma primeira fase dionisíaca, né? Depois você tem a fase da decomposição, que é a descida de Dionísio ao Tártaro, né? Ela continua dionisíaca, né? Ou seja, uma morte, né? A fecundação vai nascer de uma morte, para que floresça, né? O feto. E depois você tem a gestação, que é uma fase de Cibele, né? Ou seja, é o logos de Cibele, é o logos noturno, né? Do conforto feminino, né? Porque o feto ele recebe tudo que ele precisa ali da mãe, né? Então vejam que aqui você tem um passo a passo, né? Que ele vai transitar apenas entre o logos intermediário de Dionísio e por último, né, pelo de Cibele, ou seja, uma parte onde o masculino apenas apodreceu e depois foi gestado, sequestrado, digamos assim, pelo, pelo aspecto sibeliano, né, pelo logos de Cibele. E aqui voltamos à ideia da educação, da paideia, né, da alquimia, na qual esse processo ele pode fundir o casal de vez, né, ou pode destruí-los, né. É aí que o Évola, voltando aqui até para o Évola, que é o tema, né, ele diz que a literatura coloca aquele amor abrasador, né, como por exemplo já citados, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, como um amor que morre sem filhos, né. Seria mais ou menos como essa via fosse comparada, né, àquilo que os ocidentais, de forma ignorante, até por uma falta de saber conceituar as coisas, né, e separar, chamam de mão esquerda, né? Caso, por exemplo, do Vamamarga, dos cultos na Índia de Bhairav e Bhairavi, né? As manifestações furiosas de Shiva. Isso, né, porque você tem nesse amor que não se consuma um fogo realizador e a morte seria realizadora, digamos assim, né? Mas para os alquimistas não, a ideia é diferente, né? Na qual a, a fusão ali entre o casal deve ser completa, né? De modo que o homem saiba é, se realizar, né, com o processo da impregnação, onde a sua semente ativa, né, do logos apolíneo, vai, digamos, passar pelo processo intermediário e até quitônico, né, e depois sibeliano. Ou seja, o que acontece também com as sociedades, né? Quando, por exemplo, o Logos de Apolo sabe se retirar para preservar a própria existência de uma sociedade, quando ela precisa descer ao Tártaro
como Dionísio, ou ficar de forma intermediária e extática, né? Ou ainda cair na noite de Cibele, né? Isso já foi simbolizado, por exemplo, na doutrina dos ciclos dos hindus, né? Como foi também simbolizado nos próprios ciclos da cosmologia hindu. Desculpa, eu acabei de falar hindu, na cosmologia grega, né? Os gregos também têm essa ideia das idades, das eras, né? E os hindus também. E de certa forma também está no próprio Apocalipse, né? Você vê que em Apocalipse as sete igrejas da Ásia que falam João também estão dentro aí de um ciclo histórico, né? Então, esse esse processo da impregnação, que é um drama na vida de muitos casais, né, da gravidez e tal, ele também é um problema civilizacional, né? É daí que os alquimistas tiram a ideia da plena inter-relação de todos os processos, tá? O alquimista, a busca principal dele, né, na química, é encontrar ali os procederes dos processos humanos, mas os alquimistas nunca se limitaram apenas à química, tá? Eles sempre também foram grandes observadores da natureza como um todo. Vejam que, por exemplo, eles eram todos obrigados a dominar muito bem a astrologia, a astronomia, os sinais das estações e da agricultura, né? E assim por diante, né? Isso faz com que a alquimia fique muito longe daquele conceito de ser uma química primitiva, né? A, a alquimia é um estudo de entendimento do mundo, né? Entendimento do mundo e seus processos, né? Para ali conseguir extrair o entendimento das relações humanas e do próprio ser humano de forma individual, né? É aí, inclusive, que os perennialistas podem exagerar até e dizer que há uma unidade metafísica das religiões, né? E necessariamente não significa isso, né? Isso quer dizer uma unidade de percepção de processos, né? A alquimia nunca foi considerada uma religião, né? Ou mesmo depois que tentaram aí fazer fraternidades esotéricas com transmissões iniciáticas, não sei o que, de alquimia, tudo isso é uma fraude, não é alquimia. Porque a alquimia não é uma, uma via iniciática no sentido de possuir uma transmissão sobrenatural, né? A, a alquimia é uma forma de filosofar e de investigar, né? No caso da gravidez e da impregnação, como disse aqui, vejam que tudo isso é uma é feito a partir da observação, né? E nesse ponto os alquimistas são muito aristotélicos, eles tomam muito cuidado, porque o próprio Aristóteles falou do perigo da razão através da dedução, né? Os alquimistas não são meramente como algumas escolas da própria Índia, como por exemplo o Vaishishka, né? Que é essencialmente inferista, digamos assim, deducionistas, mas sim observadores, né? Nesse sentido, coloca a alquimia, por exemplo, em paralelo com outros locais, junto do Sankhya, né? Do Maimônides, de Tomás de Aquino, né? É, de uma de uma filosofia mais observadora, né?
E o próprio sentido, por exemplo, da educação na alquimia, no caso, por exemplo, dos casais e da geração de uma nova criança, assim por diante, né? E daquilo que, como por exemplo, o casal abordará esse processo, né? Totalmente diferente da educação que entendemos hoje, né? Principalmente por influência de novas escolas de psicologia, que lida mais com o negócio da recompensa e castigo, né? Ou de uma educação que é mais um treinamento, mas fala de educação no sentido de desenvolvimento. Ela não se dá através de um treinamento como o treinamento de um animal, né? De um adestramento, mas sim do desenvolvimento feito a partir da observação, né? É por isso que um alquimista ele passa mais tempo meditando do que em um laboratório. Isso você vê, por exemplo, até em obras básicas da alquimia literárias, né? Como as Bodas Alquímicas do Christian Rosa Cruz, né? O, os diálogos, por exemplo, de Maria e Arós, né? O diálogo do rei Khalid com o filósofo Morieno ou Mariano, né? Que ela é muito mais contemplativa do que prática, né? E também não é contemplativa no sentido de ser uma contemplação rumo ao nada, né? Uma contemplação de se esvaziar, mas uma contemplação de processos, né? Então, até essa parte da gravidez da impregnação é entendida como um processo que é cosmológico, social, né? E assim por diante.